Imagine-se caminhando pelas estradas empoeiradas da antiga Palestina. O sol queima, o vento levanta a poeira, e a tensão política e religiosa é palpável. 3 regiões dividem o povo: Judeia, Samaria e Galileia, cada uma com seus orgulhos, suas feridas e seus preconceitos. No meio desse cenário, surge um homem que ninguém conseguia decifrar por completo. Jesus. Aquele que não buscou os palácios da Judeia nem os doutores da lei, mas preferiu o povo simples da Galileia. Aquele que ousou entrar onde outros desviavam o caminho. A Samaria, terra de rivalidade milenar, marcada por histórias de invasões, misturas culturais e discriminações profundas. Ali, junto ao poço de Jacó, testemunha de séculos de fé e conflito, ele esperou. Não um rei, não um sacerdote, mas uma mulher samaritana. Uma mulher marcada por julgamentos, rejeitada por sua própria história. E foi a ela que ele revelou um segredo que mudaria tudo. Sou eu, o Messias. Hoje, você vai entender por que esse encontro foi um terremoto espiritual e como ele ecoa até a sua vida agora. Fique comigo até o fim do vídeo, porque essa mensagem pode mudar a forma como você vê Jesus para sempre. Então nós vamos falar um pouquinho sobre tentar conversar com vocês sobre a psicologia, a pedagogia, a luz espiritual que Jesus tentou deixar para nós em termos de legado histórico, geográfico, cultural e, sobretudo, pedagogo, né? A história nos fala, o primeiro evangelista, Marcos, que Jesus foi identificado por João, que ele chamou de mais do que profeta, enquanto nós, indiferentemente, não valorizamos esse homem, mas Jesus disse que dentre os filhos de mulher ninguém foi maior do que João, e que ele era mais que um profeta, um mensageiro de Deus, que veio preparar o seu caminho, e que foi o retorno do profeta Elias, cuja história está lá no capítulo do livro dos Reis, capítulo 17, no primeiro livro dos Reis, que voltou, segundo a promessa de Isaías e de Malaquias, para preparar o caminho de Jesus. E o papel de João não foi batizar Jesus. Nós dizemos que João batizou Jesus. Ele mesmo diz, eu que deveria ser batizado por você. Mas como os profetas falavam que ele viria preparar esse caminho, então Jesus permitiu. Ele é identificado nesse rio Jordão, que é uma nascente lá da Cesareia de Filipe, forma o mar da Galileia e forma todo o vale do Jordão e vai desembocar no Mar Morto. E aqui é uma região onde as pessoas realizam o sonho de reviver esse ensinamento de Jesus. Só que aqui é a saída do mar da Galileia, onde forma o início do rio Jordão, mas Jesus foi batizado e não foi nessa região. É considerado hoje Yardenite, que vem de Yardan, que é Jordão, é uma região onde as pessoas hoje visitam e falam que ali Jesus foi batizado. Não, ele foi batizado nessas águas, mas foi lá perto de Jericó, lá no deserto da Judéia, onde ele, depois de identificado por João, ele sobe esse monte, que todos chamam de monte da tentação, que nós particularmente não concordamos, porque se Satanás existisse, seria a última pessoa a ter direito de se aproximar de Jesus. E sobretudo com a proposta que ele faz, de oferecer todos os reinos do mundo, se Jesus o adorasse. Olha, todos os reinos do mundo já pertenciam a Jesus. Seria a mesma coisa que alguém chegar e oferecer ao meu filho o meu carro para que eu adorasse. Meu filho já tem direito a qualquer herança que for minha, então tudo era de Jesus. Na verdade, Jesus vem para aqui, onde ele fica, não 40 dias, porque 40 é um número cabalístico, 40 é o tempo necessário para a gente tomar uma posição. Na medicina, uma quarentena é o tempo necessário para se identificar uma doença. Assim, uma quarentena de um resfriado são 5, 6 dias. A quarentena de uma doença como a gengiva estomatite herpética, que dá muito em crianças, são 10 a 12 dias. Então 40 não é igual a 10 nem igual a 12. Então é apenas o tempo necessário para uma mudança.
Então, Jesus ficou aí, só que quem já esteve aqui, já teve a oportunidade de ir lá em cima desse monte e olhar para Jericó, ele vai ver a cidade de Jericó, vai ver o deserto da Judéia, o Rio Jordão, o Mar Morto, oásis. Então, ali, desse monte, você avista uma miniatura do que tem no mundo todo. É como se Jesus olhasse para aquilo ali e dissesse, tudo isso, se eu abraçar o material, será meu. Mas como meu reino não é deste mundo, ele abraçou a missão espiritual. É assim que eu particularmente vejo. E daqui ele faz uma caminhada e vai a Cafarnaum. Às margens do mar da Galileia, aqui antigamente, na época dele, tinha um trapiche, descias por essa escada, os barcos ficavam ancorados aqui ao lado, e aqui ele encontra seus primeiros 4 discípulos que depois foram apóstolos. Porque há uma diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que aprende com o mestre. É aquele que, convidado, estuda e aprende. E apóstolo é aquele que, depois de aprender, é enviado. Vem da palavra hebraica do verbo shalar, que é enviar. Então, o talmide, que passou a se chamar discípulo, que vem do hebraico talmide, é estudante. Né? E o livro Talmud, o estudo. Então, os estudantes, os discípulos de Jesus, depois de preparados por ele, foram enviados. Eu vos envio como ovelhas entre lobos. Então, Jesus vem aqui e escolhe pessoas simples. Então, aí vem a primeira pergunta que eu faço. Por que Jesus, na época dele, nós vamos mostrar, existiam 3 regiões distintas ali. Judéia, Samaria e Galileia, mais ao norte. Por que ele vai começar pela Galileia? Porque ele tem a ideia, porque Jesus não foi para a Judéia, não foi para Jerusalém, escolheu os doutos, os letrados. Existiam na época fariseus, escribas, que chamavam soferim, que eram os intelectuais, numa época que existia 85% mais ou menos de analfabetos. E Jesus escolhe a famosa Galileia dos gentios, que era um lugar de pobres, doentes e analfabetos. 90% analfabetos, doentes e sem prestígio. Ao ponto de quando Filipe diz para Natanael, que era de Caná, encontramos o Messias. Natanael morava em Caná, uma aldeiazinha, Nazaré um pouco acima. Ele diz assim, de onde ele é? Você é de Nazaré. Olha, vocês moram aqui em Blumenau, suponhamos que aqui perto tivesse uma cidadezinha bem pequenininha, disse assim, ali vai nascer o maior líder espiritual do planeta. Quem conhece aquela aldeia, você já pensou que dessa aldeia tão pequena vai sair alguma coisa importante? Natanael diz assim, onde já se viu dizer que de Nazaré saísse alguma coisa que prestasse? E Jesus está aí, um israelita de verdade. Porque a visão do povo era aquela, que a Galileia não tinha importância. E Jesus começa escolhendo 12 homens num lugar onde tinha doentes, analfabetos, desprestigiados. Por que ele não foi começar pela Judéia? Porque na Judéia as pessoas já tinham seus conceitos formados. Mudar conceito é a pior coisa do mundo. Até mesmo na doutrina. Às vezes quando entrar um conceito novo, porque a psicologia diz que o que é novo e é diferente parece não ser bom, e nós espíritas classificamos logo, coitado, o baixinho está obsediado. Está com as ideias aí que parece que tem um obsessor meio brabo junto dele. Porque a gente traz algo diferente, algo novo, uma outra visão, um outro fruto mesmo que seja da ciência, das pesquisas. E nós espíritos não podemos negar a ciência, porque é o que ratifica a filosofia e a moral que existe na nossa famosa tríade que classifica a doutrina espírita. Então aqui Jesus começa a convidar, nesse lugar maravilhoso, um lago com 36 quilômetros de comprimento, 13 de largura e aproximadamente 200 metros de profundidade. Toda a água doce de Israel está aí, nesse lago. E aqui ele escolhe aqueles 4 primeiros homens e vai convidando. Aqui, quem não conhece, eu já falei ontem, minha alma gêmea.
Tá certo. Não, não, tem que segurar. Essas coisas a gente segura. São 40 anos de feliz convivência. Não é? Obrigado. E Jesus, depois de escolher todo o seu grupo, ele vai a Nazaré, sua cidade, onde ele cresceu, onde o anjo Gabriel, nesse local, anunciou a vinda dele, que o italiano Antonio Berlucci desenhou essa famosa igreja da Anunciação com um farol lá em cima, mostrando que dali surgiu a luz do mundo, que é Jesus. Então aqui ele vai, porque o interesse dele era primeiro se identificar para o seu povo, para aqueles que o conheciam de perto. E aqui em Nazaré, onde está aqui à frente da igreja, muito bem desenhada por Antônio Berlucci, com vários, os apóstolos, a anunciação do anjo, o verbo caro faste, ou seja, o verbo se fez carne, tudo escrito, bonitinho. Aqui nós tivemos uma certa dificuldade para filmar o nosso documentário, porque ficava muito perto. E aqui de frente da igreja a gente tentou colocar a filmadora num tripé, mas não dava, porque a rua ficava pequena para tomar, e tinha uma casa de porque Nazaré hoje é Cisjordânia, território árabe. E eu fui pedir ao dono daquela casa, se ele permitia, e eu, lá em Israel, falo hebraico. Agora falar hebraico com árabe é meio complicado. Eles não falam hebraico comigo. Fale inglês. Aí eu disse, I'm sorry. Em Baiá. Aí eu disse, em hebraico, não tem problema. Em Baiá, ele disse assim, de novo? É o vício, né? Mas a gente se entendeu e a gente fez aí umas boas tomadas de filmagem. São coisas que a gente não esquece. E quando Jesus, em Nazaré, na sua cidade, ele entra na sinagoga no dia de sábado, lê o profeta Isaías, falando à luz o Espírito do Senhor está sobre mim, ele se identifica como Messias, ninguém aceita. E aí ele cria o provérbio que ninguém é profeta em sua terra, em sua casa. E se muda para Cafarnaum. Uma aldeia que se chama Kifar em hebraico é aldeia, e Nahum é o profeta, a aldeia do profeta Nahum. E aqui ele inicia o seu ministério. Cafarnaum era muito grande naquela época. Hoje nós temos aqui uma igreja octogonal, que fica sobre a cozinha da casa de Pedro, porque ao contrário do que se pensa, Pedro era uma pessoa que tinha posse. Não é bem o que se fala. A casa dele começava mais ou menos daqui até a beira do lago, era uma casa grande. Ele disse que Pedro morava com a sogra. Dizer que Pedro morava com a sogra é não conhecer judaísmo. A mulher viúva não tem muito direito. É tanto que Jesus lutava e pedia proteção para os órfãos e para as viúvas. Porque em Israel, o patriarcado dá a herança para o homem. A família que tem um primogênito, se o pai morre, o filho é quem tem direito a tudo. E ele é que protege a família, ele é que cuida. Mas o homem é quem determina isso. Então não era Pedro que morava com a sogra, era a sogra que morava com Pedro. Tá certo? Isso é correções da história. Então Jesus inicia em Cafarnaum o seu ministério dando, primeira coisa, imagine aquele projeto todo dele lá no monte da reflexão, quando ele decide começar exatamente pelo local mais pobre. Mas aí ele organizou o seu ministério, escolheu os discípulos, arrumou um lugar para ficar, e aí ele vai realizar a primeira viagem dele, que é Cafarnaum ainda hoje é uma cidade, é um local que mexe muito. Isso aqui são ruínas ainda daquela época. Aqui é uma igreja octogonal que fica sobre a casa de Pedro, aqui, embora seja, não é a cidade de Jesus, Cafarnaum, mas você encontra logo escrito em inglês que é a cidade de Jesus, porque foi aí que ele iniciou o seu ministério, para os pobres, analfabetos. E aqui nós fizemos, esse é nosso primeiro grupo, de frente à casa de Pedro, nós realizamos o primeiro evangelho no lar.
que se tem história na história da doutrina. Estávamos com 90 pessoas, e eu comecei a falar aqui, que tem a careca do doutor Adão, que foi um que trabalhou conosco no filme também, foi um dos âncoras, e eu comecei a falar, e o pessoal disse, eu não estou escutando nada. Eu baixinho, pobre, feio, morando longe, ninguém escuta nada do que eu digo. Então eu me levantei e subi nessa mureta, e nós instalamos aí o primeiro evangelho. Imagine vocês que esse local é tão sagrado para nós cristãos, que foi aqui que Jesus implantou o primeiro evangelho no lar, que se tem notícia, na casa de Pedro, curando a sua sogra. Então aqui eu vejo como um farol, cuja luz espiritual de Jesus projeta-se para o mundo todo. Foi daí que veio para o velho continente, e foi daí que no século XIV, ele transfere, escolhe o Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho. Não é porque sejamos melhores, é porque o Brasil congrega todas as etnologias do planeta. Tem gregos e troianos aqui no Brasil, de A a Z. Então, é o berço ideal para ser realmente a pátria do Evangelho. Então, nós fizemos esse Evangelho, fizemos uma ata, todo mundo assinou, registrei em cartório, e através, na época do doutor Onofre Astínfero, foi 2009, 2010, nós mandamos a ata registrada para o Conselho Espírita Internacional, através da FEB, e está registrado esse ponto, que fizemos um evangelho aí na casa de Pedro. Isso aqui é para situar vocês no nosso processo. Imagine que nós teríamos, na época de Jesus, a antiga Palestina, era isso aqui. Galiléia ao norte, Samaria no meio, Judéia ao sul. É importante que a gente entenda essa geografia, porque a gente vai trabalhar agora um pouco com isso. Então, Judéia congregava o templo de Jerusalém, as castas religiosas da época, fariseus, escribas, saduceus, essênios, que Jesus pouco fala, mas tiveram um papel muito importante, foram os verdadeiros defensores da cristalinidade da Torá, ou seja, da Bíblia hebraica, que foram viver lá perto do Mar Morto, ou Yam Melah, como se chama em hebraico. Então aqui estava toda a cultura e a política. E aqui em Jerusalém, no tempo de Jesus, é que vivia dominando o governador Pilatos, que era o representante de Roma naquela época, na Palestina. A Samaria, que nós vamos nos deter um pouco mais nela, preste atenção na região que ficava no meio, e a Galiléia ao norte. Então, Jesus chega e encontra Roma dominando aquela região. Ele criou-se ouvindo essas histórias, porque quando Jesus chega, Roma já dominava a Palestina há aproximadamente 65 ou 70 anos. Então, Jesus criou-se ouvindo aquelas perseguições, aquelas opressões, aquelas mortes, prisões. Por isso que no Sermão do Monte ele conforta tanto aquele povo, falando dos enlutados, dos órfãos, das viúvas, trazendo conforto. O Sermão do Monte é ainda um pouco mal entendido, porque a gente, para entender o sermão, a gente tem que entender que a primeira palavra do sermão não é bem-aventurado, é uma tradução equivocada já há mais de 2000 anos. Na verdade, Jesus não estava chamando enlutado, órfão, viúvo e oprimido de bem-aventurado. A bem-aventurança, segundo o próprio Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma colheita do futuro. Então, Agostinho diz a mesma coisa, os teólogos dizem a mesma coisa. Kardec diz, se a bem-aventurança não for uma promessa do futuro, todas as máximas de Jesus naquele sermão seriam um engodo. Então, a visão de Kardec é que eu tenho, e é que a gente encontrou de acordo com as traduções dos textos originais. Então, imaginem a questão política que envolvia tudo isso. Qual é a atitude de Jesus? Primeira coisa, ele esquece a Judéia. Não existe para ele. Dirige-se a Galiléia, onde ele escolhe 12 homens, nenhum letrado, entre analfabetos, e o máximo, um coletor de imposto, que era Mateus, e cria um provérbio que Jesus não escolheu os capacitados, mas ele capacitou os escolhidos. Porque ele inclusive diz, eu te dou graça, Senhor,
porque ocultaste essas coisas aos doutos e revelaste aos pequeninos, que eram aqueles que conviviam com ele. Então ele preparou esse grupo muito bem. Ele soube como fazer isso. E aí encontra um problema maior. Uma política que quem vinha da Galileia para a Judéia e quem vinha da Judéia para a Galileia não passava na Samaria. Porque o samaritano era considerado inferior, contaminado e discriminado. É tanto que o caminho, você tinha a estrada que vinha de lá da Fenícia, da Síria, que vinha pela região do mar, que até descia para ir para o Egito. E quem vinha para a Judéia, quem vinha para Jerusalém, em vez de vir por dentro, que seria bem mais perto, caminho reto, atravessava Samaria e chegava. Não, ele pegava a Galileia, vinha pelo Vale do Jordão, chegava até Jericó, de Jericó ele subia para Jerusalém, aumentava uns 40 quilômetros, mas se evitava passar dentro da Samaria. Por quê? Samaria está aqui. O que é que você encontra na Samaria hoje, ou dentro da história? A Samaria é o berço do judaísmo e do cristianismo, na sua história. Na Samaria Samuel foi chamado para ser profeta. Na Samaria existe o Monte Ebal, o Monte Gerizim. Na Samaria está o poço de Jacó. Na Samaria está os ossos de José do Egito. Na Samaria se encontra essa região chamada Shiló, que foi onde Josué entrou com as pessoas que vieram através de Moisés do Êxodo. Então a Samaria é um local fantástico. Mas havia uma questão política muito séria naquela época, que judeu e samaritano não se falavam. Na época de Jesus, e eu estive lá agora em maio, e senti muita tristeza pelo que eu pude presenciar, ainda hoje, em 2016. E aí a gente vai justificar por quê. Quando a gente vê Jesus na beira de um poço, na Samaria, esperando uma mulher samaritana, isso é muito forte. Jesus tinha um objetivo que vai além da questão humana. Ele estava quebrando paradigma, conceitos religiosos, sociais. Vamos fazer um pequeno parágrafo para a gente entender isso bem melhor. Eu frequentei sinagoga há 5 anos. Eu sou professor de judaísmo, eu queria entender judaísmo. Eu estudo judaísmo aproximadamente uns 30 anos. E a Bíblia eu comecei em 64, faz uns 15 dias, quando eu comecei no seminário já a estudar a famosa teologia ou exegese católica como ex-seminarista. E o judeu, aqueles ortodoxos, eles não tocam numa mulher. O judeu não toca na mulher judia. Porque a Torá diz assim, que a mulher, no seu ciclo menstrual, ela está impura. E qualquer um que tocar nela, também ficará impuro. Então, para ele não sair perguntando tá ou não tá, ele não toca. Simplesmente. Eu cometi muitas gafes. A primeira vez que eu entrei numa sinagoga foi através da minha mulher. Ela encontrou a esposa lá em Recife, de um rabino, e disse que eu tinha interesse de conhecer. E a mulher me levou lá para dentro. De repente eu estou dentro de uma sinagoga. Aí as coisas comigo acontecem assim. Esse não quanto eu lá. Foi uma emoção assim indescritível. Depois é que eu fui saber, um espírito amigo disse, meu filho, foi de lá que você veio. Eu hoje conheço o hebraico, traduzo, falo, não tenho dificuldade, mas segundo o Espírito me falou, se você não está aprendendo, você está relembrando. É como o Zé falou, está na minha caixa, né? Está na minha tela encarnacionista ou encarnatória. Então, um homem judeu não cumprimenta um homem samaritano. Agora imaginem um homem judeu cumprimentar uma mulher samaritana
E uma mulher que era uma mulher considerada mundana, que já tinha tido 5 maridos. Então, o mais profundo disso tudo, pessoal, é que esse homem, Jesus, judeu, com a característica, porque Jesus, o Jesus ocidental, nós ocidentalizamos Jesus. Desnaturalizamos Jesus. Transformamos nele no ocidental, de olhos azuis, um Jesus saxônico, sem a sua proteção na cabeça que todo judeu tem, porque Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Nós desnaturalizamos, ocidentalizamos, brasileiramos e ainda criamos o verbo judiar como coisa pejorativa. Observe o que a gente fez e criamos um antissemitismo que não se entende por quê. Jesus quebrou tudo isso de uma vez só. Porque a primeira revelação que ele faz como Messias é a uma mulher samaritana. Dá para a gente entender a profundidade desse gesto de Jesus? Porque ele trabalhava pela justiça. Justiça é uma palavra que Paulo usa na sua carta aos Coríntios. Emuná, Hatikvá, Sedaká. Fé, esperança e caridade. Caridade no hebraico vem de Sedek. Sedek é justiça e justiça é igualdade para todos. Para Deus não há acepção de pessoas, falava o profeta Isaías. E a palavra Sedaká, que a gente traduz como caridade, não é simplesmente a caridade material. Caridade no judaísmo, ou Tzedaká, é o que ele chama, ele chama a tua justiça, pratica a tua justiça de forma que não queira ser visto pela sociedade. É esse o termo que Jesus usa no sermão. Quando fores praticar a tua justiça, dá com a mão direita e que a esquerda não veja. Por que é que o judeu adota os seus pedintes? O pedinte no judaísmo, ele reconhece o seu direito, porque dar esmola é uma mitzvah, que em hebraico é um mandamento. E o judeu faz daquilo uma coisa muito importante. Enquanto no Ocidente, a gente muitas vezes dá a ajuda para se livrar do pedinte, né? A gente compra a ausência muitas vezes do pedinte. Dá uma coisa a esse camarada aí para ele ir embora. No judaísmo não, eles estão orando no muro e os pedintes estão catucando ele para pedir coisas. E ninguém se impacienta, eles ajudam. Por quê? Porque fazer esse tipo de justiça que não é caridade é um mandamento da Torá. Porque segundo a filosofia judaica, ele diz assim, se eu tenho e ele não tem, e Deus dá indistintamente para todos, está havendo uma injustiça. Porque para Deus todo mundo deveria ter igual. Que é o que aconteceu com os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, ninguém tinha nada e tudo era de todo mundo. Então Jesus traz essa filosofia judaica que é praticada ainda hoje em Jerusalém. Se eu tenho e ele não tem, na hora que eu dou uma esmola a alguém, ou eu faço alguma campanha, que eu faço uma campanha de cobertor, eu dou uma cesta básica, eu não estou praticando caridade, estou praticando justiça. Porque eu estou dividindo, igualizando, ou tornando igual aquilo que Deus me deu. Se poucos têm e muitos não têm, isso é considerado injustiça social, a gente sabe disso. E Jesus trabalhava por isso, igualdade para todos, que a doutrina espírita traz, tolerância, indulgência, perdão das ofensas, não é assim? A caridade na nossa doutrina. Então a caridade material, que a gente chama, é a que o judeu chama de sedaká. Igualdade. Jesus trabalhava com tudo isso, pessoal. Imagina como ele foi, o que é que ele diz? Eu vou me revelar como Messias a primeira vez para uma mulher samaritana. Para quê? Para mostrar que todo esse passado que nós vamos conhecer agora, não era para acontecer. De onde é que vem os samaritanos? Esse povo ainda hoje diferente, que lá no Monte Gerizim, eles realizam
seu culto religioso, sua Torá, de uma forma até hoje diferente em Jerusalém. Sabia que um samaritano ainda hoje não vai rezar em Jerusalém? Né? O judeu de Jerusalém considera o samaritano judeu. E eles têm a mesma origem. Porque o samaritano é israelense. É hebreu. Porque a origem do tronco é de Abraão. Anohi haivri, eu sou um nômade. A palavra hebreu vem de avar, aquele que passa, aquele que é nômade. E Abraão disse, declarou, Anohi, eu sou haivri, eu sou um nômade. Quando Sara morre, aí ele se fixou, comprou um terreno lá em Macpela, lá em Hebron, e construiu a tumba de Sara. Porque todos têm a mesma origem. E Jesus surge como essa luz para iluminar os que naufragam e aqueles que ainda sofrem injustiça. Esse tem sido, ainda hoje, o que ele deixou como testemunho para todos nós. Porque ele se intitulou, lá em João 8,12, que ele é a luz do mundo. E a luz, segundo ele, tem que ser transformada em obras. Está lá no sermão. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Porque ele realmente é luz no nosso planeta. Porque quando está dito lá, no segundo versículo do Gênesis, vai ri or e haja luz, essa luz, eu noto e eu sinto que, eu não sou Roberto Carlos não, mas diz que essa luz só pode ser Jesus. E aí nós caímos na Samaria. Samaria é uma das cidades mais antigas dos hebreus. Aqui aconteceu toda a história, toda a origem do povo hebreu, que vem do Egito, se estabelece aqui, e nós vamos falar um pouquinho da origem desse povo. Até o rei Salomão, depois da conquista, até Salomão, que foi o filho de Davi, um rei tão sábio, daí o nome dele era tão inteligente, que o nome de Salomão é Shilomô. Shilomô vem de Shalom, Shalom é paz. Shilomô é paz dele. Quando Salomão assumiu o reino de Israel, o Egito quis invadir, naquela época, Israel. Salomão foi ao Egito, casou com a filha do faraó. Acabou a guerra. O faraó não ia lutar contra o genro e a filha. E Salomão foi um grande pacifista. E ele foi um dos maiores conquistadores pela sabedoria, porque ele não preocupava com dinheiro, hein? A questão dele era justiça. É tanto que ele tem uma visão, que ele era um grande médio, com o espírito de Yahvé, que pergunta a ele, pede-me tudo o que quiseres. Ele disse, Senhor, dá-me sabedoria para eu governar o teu povo. E Deus disse, como tu não me pediste coisa material, eu te darei sabedoria e muito mais. Ele foi um dos homens mais ricos, citado por Jesus no Sermão do Monte. E para vocês terem uma ideia, os escravos de Salomão usavam ouro em pó no cabelo. Ele recebia uma média de 300 navios de ouro por mês. Ainda hoje tem as piscinas de Salomão lá junto de Belém, lá em Israel. Nós visitamos esse ano. Uma coisa impressionante como é que naquela época já se fazia algo daquela natureza. Tudo dele era grandioso e ele realizou o sonho do seu filho Davi, que foi a construção do primeiro templo de Israel. Então, Salomão, até o ano 931 a.C., Salomão governou, mas Salomão morre. Quando Salomão morreu, ele tinha 2 filhos, Jeroboão e Roboão. E aí, os 2 filhos, que já as via, e Josué já tinha implantado as 12 tribos de Israel, os 2 filhos de Salomão dividiram o reino de Israel em reino do norte e reino do sul. O reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, era dirigido por Roboão. E o reino do norte, Israel, olha a capital, Samaria. É uma das cidades mais antigas de Israel e era a capital do reino de Israel, era a Samaria.
Então, a partir daqui, existia Reino do Norte e Reino do Sul. E agora começa o problema. O Reino do Norte existiu durante 209 anos, até que ser massacrado pelo poderoso Império Assírio, no ano 722 a.C., foram trazidos da Babilônia e de outros lugares povos que se instalaram na cidade da Samaria, substituindo assim os nativos, quer dizer, os samaritanos, que Sargão levara cativos. Ele pegou os cativos, os samaritanos, levou para a Síria e trouxe pessoas de lá e instalou na Samaria. O que acontece? O Reino do Sul não tomou nenhum conhecimento disso. O Reino do Sul não defendeu a Samaria. E ainda por cima, como esse povo se misturou, e o judeu, e o israelense, o hebreu, defende a pureza, eles consideraram que a partir daí o samaritano era um povo impuro. Porque se misturaram com os assírios. Só que 100 anos depois, os babilônios também invadem a Judéia. Nabucodonosor destrói o primeiro templo de Salomão e leva o povo para a Babilônia, que ficaram lá também cativos. E cantavam no Salmo 136, como poderemos cantar um hino ao Senhor em terra estranha. O povo sofria muito fora de Jerusalém. Então o que acontece? Nós temos aqui os samaritanos e temos aqui os assírios, que foram os invasores, misturaram as populações e os lugares vazios da Samaria foram preenchidos por outros povos, ali deportados, dando origem a um novo povo, os samaritanos. Então, essa mistura para eles não era uma mistura autêntica, nem espiritual. Quando os cativos do reino de Judá foram repatriados pelos persas, quer dizer, Ciro, depois que eles estavam na Babilônia, os persas conquistam os babilônios e faz com que o povo judeu da região de Jerusalém volte para a sua terra. E ainda permitiu a construção do segundo templo, e aí Ciro foi considerado até um profeta, um Messias por isso. Então, os samaritanos, nesse momento, quando Ciro, rei persa, concede que construa o templo de Jerusalém, os samaritanos quiseram, junto com eles, fazer um templo só. Procuraram, quiseram aliar-se aos judeus e participar da reconstrução do templo e da cidade, mas Zorobabel, que foi quem trouxe o povo de volta, e Neemias não aceitaram. Então, isso é bom vocês entenderem isso, que a gente vai entender o diálogo de Jesus com a samaritana, ela desabafando tudo isso e Jesus dando uma solução para o problema. O que acontece? Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, quer dizer, os samaritanos, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor Deus de Israel, foram a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós, nós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Adom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Quer dizer, naquele momento que tudo estava se organizando, os samaritanos procuraram que eles tivessem um só templo e que eles fossem adorar a Deus no templo de Jerusalém. O que acontece? Eles não aceitaram. Houve aí uma cisão. Zorobabel e Josué e os outros chefes dos pais lhe disseram: não convém que nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, desculpe, como ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Quem quiser ler melhor, veja o livro de Esdra e Neemias, vocês vão encontrar essa história bem mais esclarecedora, que eu estou só resumindo. Desde então surge a inimizade entre judeus e samaritanos, mencionadas no Evangelho de Lucas, e que nós estamos hoje mostrando o porquê. Qual a atitude de Jesus diante de tudo isso? A Samaria tem uma importância muito grande, desde a sua história e desde a origem do povo hebreu. Isso é uma expressão que está lá no Gênesis 12, que é do verbo
ir, em hebraico, lalechet, cujo imperativo relativo chama ler. Ler é vai. Só que aqui, segundo Gênesis capítulo 12, Abraão escuta uma voz que diz, ler, lerá. Vai ir, lerá para ti. É como se fosse assim, vai para dentro de ti mesmo. Em outras palavras, meus irmãos, a primeira revelação mediúnica do planeta que se tem notícia, que um espírito fala a alguém, que é o espírito de Yahvé falando a Abraão, é pedindo reforma íntima. O que é ir para dentro de si mesmo? Se reformular. E aí sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Todo mundo que traduz isso aí, sai da tua parentela, isso, mas primeiro, antes de sair, reformula-te. Depois vem João pregando no deserto, antes da chegada de Jesus, a mudança. Tachazu batechuvá, a voltagem para dentro de vós mesmos, reforma íntima. Depois, no século XIX, em 1857, 18 de abril, é lançado o livro dos Espíritos. Qual é a filosofia básica do livro dos Espíritos? Reforma íntima. Nada novo. Só um complemento natural daquilo que lá atrás não se entendeu bem, foi repetido por João, não se entendeu ainda também suficiente, e vem o Espírito da Verdade para fechar a questão. Não que um seja destruidor do outro, mas cada um se completando e sendo necessário e suficiente para cada geração compatível com aquela revelação. Então, mediunidade não foi, nem reencarnação, não foi criação da doutrina, está na história da humanidade. Sem a mediunidade de Abraão não existiria a Torá, sem a mediunidade de Moisés não existiria o monoteísmo implantado no deserto e a libertação no Êxodo. Tudo graças a fenômenos mediúnicos. Então, diz o Gênesis 12 que Abraão ouve Yahvé que o manda sair de Ur, na Caldeia, e ir para Canaã, a terra prometida. E aí Abraão partiu, como lhe disse Yahvé, atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Neste lugar Abraão acampou e construiu um altar. Vocês sabem onde fica Siquém? Na Samaria. Então o local que Abraão chega naquela região foi na Samaria. Siquém fica situado na entrada do vale entre os montes Gerizim e Ebal. Um pouquinho de geografia para a gente entender. Você tem o monte Gerizim aqui, o monte Ebal aqui e o vale do Siquém, onde está essa cidade hoje, chama Nablus, em árabe. Foi aqui que Abraão chegou. O monte Gerizim e o monte Ebal e o vale do Siquém fica onde? Na Samaria. Então não é uma cidade, não é um local, não é uma região que possa ser ou deva ser ignorado nem para o judeu hoje, nem para o samaritano. Aqui, Samaria, só para a gente, mais uma vez, ó, Siquém aqui, estão vendo? Na Samaria. Monte Ebal está aqui, Monte Gerizim está aqui, ó, essas duas estrelas vermelhas são os dois montes. E no meio, Siquém, que é aquela cidade hoje chama Nábulos. Então não é um lugar sem importância. Siquém é a atual Nábulos, na Jordânia, né? Jacó, vocês sabem quem é Jacó, não sabe? Neto de Abraão. Ele toma a primogenitura do irmão, ajudado pela mãe, essa história todo mundo sabe, depois ele vai embora, vai procurar uma esposa, em vez de ganhar Raquel, ganha Lia, e teve que trabalhar mais 7 anos para poder ficar com Raquel, aquelas coisas que todo mundo conhece. E ele ele foge, e ele fica com medo de encontrar Esaú pelo que ele tinha feito. Só que ele briga com aquele anjo, que vocês sabem, materializado. E aí depois que ele se encontra com Esaú, que ele
oferece tudo a Esaú, faz uma reverência muito grande, Esaú recebe muito bem, fizeram as pazes, depois cada um vai para o seu lugar, e ele se separa de Esaú e acampou em Siquém, e comprou um terreno naquela região, e construiu o quê? Um poço, conhecido como o Poço de Jacó. Guardem esse nome, porque o Poço de Jacó fica também aonde? Em Siquém, que fica onde? Na Samaria. Então vão juntando aí, que tem muita coisa, né? Os ossos de José, o famoso José do Egito, morre lá no Egito, e quando o êxodo vem, eles trazem os ossos de José. E constroem uma tumba para ele, aonde? Em Siquém. Então não é um lugar comum que possa ser ignorado por ninguém. Nem por judeu, nem por samaritano. Nem por nós, que também somos muito ligados a Samaria. Também conhecido como Fonte de Jacó e Poço de Sicá, é um poço profundo escavado na rocha sólida que tem associado a tradição religiosa com Jacó por cerca de 2 milênios. Está situado a uma curta distância do sítio arqueológico, e a água ainda se bebe hoje dessa água. Igual o Poço de Paulo lá em Taço, está lá com 30 metros, ainda hoje se bebe. Eu tentei beber, não consegui, mas o povo lá bebe. Porque a água tem um gosto de enxofre danado, eu tive medo de não haver qualquer problema, só dei uma experimentada. Aqui você tem, ó, o poço, se tira a água ainda, com a caneca, ainda está lá dentro desse mosteiro ortodoxo, no Vale de Siquém. E quando você vê Jesus sentado no poço de Jacó, esperando uma mulher, chama a atenção. O que Jesus está fazendo ali? O que é que um judeu diria? O que é que um samaritano diria? O que é que um hebreu diria vendo o Jesus sentado ali, às 11 horas da manhã, a meio-dia quase, que Jesus empreende a primeira viagem dele da Galileia com os discípulos, e ele não cortou o caminho, ele foi por dentro da Samaria. Ele fez questão de ir por ali. Os ossos de José trazidos do Egito estão enterrados em Siquém, está lá em Josué 24, 32. Olha aqui a tumba dele lá no Vale do Siquém, aonde? Samaria. E os judeus, às vezes, hoje, pessoal, o conflito aí é muito grande. Porque tem muitos assentamentos árabes, já tentaram incendiar isso aí. Os árabes já tentaram queimar uma vez, mas o judeu vai orar lá, olha aí, ó. Chapeuzinho aqui, os ortodoxos orando, e em épocas de festa vão muita gente para lá, para o local onde foi colocado os ossos de José. Josué chega a Samaria. Josué vem do deserto, dirigido por Moisés. Quando chega no vale, Moisés avista a terra prometida, e ali é dito que ele não entraria na terra. Ele passa o bastão para Josué, morre, é enterrado naquela montanha ali, de frente para Jericó, e Josué entra, derruba as muralhas de Jericó, vocês conhecem a história, e sobe um pouquinho mais, ou desce, e vai para a Samaria, porque ele diz aqui, todo Israel, estrangeiro e natural da terra, com seus líderes, os seus oficiais, os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé de frente ao monte Gerizim, e metade de frente ao monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Josué 8, 32. Chegando aí, o Monte Gerizim está localizado na Cisjordânia, tem 883 metros acima do nível do mar, é considerado uma das montanhas mais altas daquele país.
Está separado do Monte Ebal ao sul pelo vale onde se encontra a cidade bíblica de Siquém, atualmente chamada Nablus. Também foi no Monte Gerizim que os samaritanos ergueram o seu templo após a conquista da região por Alexandre o Grande. O edifício, no entanto, foi destruído em 128 a.C. por João Hircano. No momento que os judeus não consentiram, não aceitaram que os samaritanos construíssem um templo com eles, eles construíram o templo dele no Monte Gerizim. Ainda hoje nós encontramos lá. Aqui você tem o Monte Ebal, o Monte Gerizim, o Monte Ebal e o Vale de Siquém. Tão importante para judeus, para samaritanos e para nós cristãos. Isso aqui é o que resta ainda do templo samaritano que eles construíram no Monte Gerizim. Aqui tem outra, tá vendo? Outra foto das escavações e do que resta do templo construído pelos samaritanos no Monte Gerizim. Aqui. Monte Gerizim e Monte Ebal. Esse praticamente é todo cheio de árvores, hoje plantado. O Monte Ebal ainda é um monte muito seco. O Gênesis 49 diz o seguinte: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão do chefe entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que obedeçam os povos. E aqui, Issacar é um jumento robusto deitado até que venha Shiló. Você sabe onde é que fica Shiló? Dá para desconfiar? Não vou dizer mais nada. Nós visitamos Shiló. Agora está fresquinho, vocês são os primeiros a verem essas fotos. Foi agora em maio. Baruchim Rabaim, em hebraico significa sejam bem-vindos à antiga Shiló. Aqui onde Josué acampa, chega com todo mundo. E aqui é bem pertinho, é um pouquinho abaixo do Vale Siquém. Aqui uma placa mais mostrando a antiga, né? Porque em hebraico, ancião ou antigo é mevugar. Está escrito em hebraico. Aonde é a entrada, né, a chegada da antiga Shiló. Aqui é uma montanha que tem em Shiló, está havendo muitas escavações lá hoje. E aqui em Shiló foi aonde Josué construiu o primeiro tabernáculo. Que o tabernáculo vivia no deserto. O que é o tabernáculo? É uma barraca grande, tem medidas especiais, ali fica o nome das 12 tribos de Israel. Tem um local sagrado onde ficava a arca sagrada, o que ele chama de Kodesh HaKodesh, o Santo dos Santos. E nós visitamos esse vale todo. Aqui tem uma área que está sendo reescavada, porque diz que aí uma americana veio e não conseguia engravidar, porque houve um fenômeno aí de dificuldade de engravidar, porque em Israel tem 2 locais. Um é na Gruta do Leite, lá perto de Belém, onde Jesus foi amamentado por Maria quando fugia do Egito, que diz que caiu no final da amamentação uma gota de leite naquela gruta e ela ficou toda branca. E ainda hoje, quem traz o pozinho daquela gruta, que tem dificuldade de engravidar, engravida com muita facilidade. Qualquer mulher que entra lá, pode sair grávida, tanto que eu não deixo a minha entrar quando a gente vai. Eu digo, fica aí, minha filha, porque tá bom, já temos suficiente. Então, o tabernáculo é esse local que é como se fosse o templo caminhando pelo deserto. Então, Josué construiu aqui tem uma réplica, tem sacerdote, tem tudo, e nós visitamos isso aí. Aqui é a entrada realmente das escavações, porque uma senhora americana esteve aí, engravidou e doou uma grande quantidade de verbas para escavações. E hoje está havendo muitas escavações nessa região de Shiló. Olha aqui, ó. Tudo isso são sítios arqueológicos, nosso grupo caminhando. Aqui nós estamos já
debaixo das escavações. É um local realmente que você tem uma energia espiritual muito boa. Você sente, quem tem um pouco de mediunidade, sente a beleza. E aqui tem mostrando de Efraim, que é uma tribo que que recebeu a primeira, né, que é Manassés, Issacar, Zebulon, Manassés, quer dizer, todas, Benjamim, todas as tribos divididas, lá tem um mapa mostrando, e aqui o dedo está apontando exatamente aonde Josué chegou com o grupo, em Shiló. Essa região aqui é uma região que está começando, vocês estão vendo essas barracas? Todos isso são escavações com esse dinheiro que foi doado, então ainda vão descobrir muita coisa aí nessa região, em Shiló. Isso aqui é uma réplica de um tabernáculo que nós visitamos, que tem lá também. É na Samaria que você encontra tudo isso. Aqui, dentro o Santo dos Santos, onde tinha a arca, onde dentro das tábuas da lei, e na tampa 2 anjos, com as asas cobertas, que é algo que as pessoas dizem que o próprio 10 mandamentos diz: não farás imagem do que está em cima nem embaixo do céu. E que o tabernáculo, a arca, tem a imagem dos anjos. Isso aqui é uma fotografia de como era a arca no deserto e a luz que assistia a eles durante aquele período que eles estavam no deserto. Isso aqui é o altar das ofertas. Olha o fogo que eles colocavam. O samaritano vive isso ainda hoje. A gente vai falar um pouquinho deles já. Eu não sei como é que está o meu tempo. E controla aí, viu, Cádia? E eles colocam a oferta aqui e eles com uma palavra só de fogo, e o fogo vem e destrói. Água, vem fogo. É muito bem. Nós conseguimos, na hora que ele disse fogo, eu consegui fotografar e pegou a foto muito boa. E foi aí que Josué dividiu as 12 tribos de Israel. Aonde? Em Shiló. Aonde? Na Samaria. Então observe quantas coisas. Não foi por acaso que Jesus começou a sua missão pela Samaria, quando todos discriminavam, né? Então você tem aqui a divisão, as tribos todas aqui divididas, mas foi dividido exatamente naquele local, em Shiló, onde ele fez toda a divisão, onde ele construiu o tabernáculo. Tudo aconteceu exatamente aqui, o nome das tribos, né? As duas chamadas 12 tribos de Israel, 10 receberam, aliás, 11 receberam Lot, e um não recebeu, que foi a tribo dos levitas. Por isso ficaram cuidando do templo, e aí foi criado o Maasé, que em hebraico significa, essa é 10, Maasé, 10ª parte, em gênero agrícola, para as viúvas, os órfãos, os sacerdotes e os levitas que cuidavam do templo. Mas como o templo já acabou, não há razão hoje para existir mais o dízimo. Em Israel não existe mais dízimo. Existe uma caixinha lá na sinagoga chamada de Sedacá, dá quem quer, quanto quer e como pode dar. Aqui mais uma vez o Monte Gerizim, o Monte Ebal e o Vale do Siquém, só para situar. Aqui é uma foto que a gente tem como é que chama aquelas? Um mirante, que você chega naquele mirante em cima e você vê. Aqui você está vendo o Monte Ebal, onde Moisés chegou, ou melhor, Abraão, e aqui o Monte Gerizim com o Vale do Siquém, com a cidade de Nablus ainda hoje. Essa foto tem 2 meses. Olha aqui, uma visão melhor. Quando nós chegamos aqui nós estamos vendo, no mirante, tem uma placa dizendo, olha, em frente desta localização, onde pode ser vista a Siquém bíblica, Hotel Balata, como está hoje em árabe, e a tumba de José. Então você vê todo o Vale do Siquém, e a narrativa da chegada do gênero. Abraão esteve aqui, recebeu a promessa de que ali seria o celeiro, que o seu povo seria tão numeroso quanto as areias do deserto. E de lá de cima a gente avista todo o vale, os montes, Ebal e Gerizim. E aqui, você olhar nessa região aqui,
Aqui está a tumba de José vista de cima, aquela que a gente viu lá embaixo. Você observa que aqui tem uma cúpulazinha, se você olhar direitinho, no Vale do Siquém. Agora isso aqui tudo é arrodeado de árabes. Então hoje é uma situação que a gente sabe. Eu estou atrapalhando vocês? Qualquer coisa avisa. Eu também agora faço como Zé, eu não gosto de dar as costas para ninguém. Isso aqui são os samaritanos realizando o seu culto no Monte Gerizim. Eles vivem ainda hoje como se fosse naquela época. Eles só aceitam a Torá, os 5 livros de Moisés, são ortodoxos. Agora os samaritanos estão assim se acabando. Eu fiquei muito emocionado. Aqui eles na festa do Pêssar, porque eles não realizam todas as festas dos judeus. Eles só realizam as festas que tinha até a chegada de Josué ali. Ele não tem festa da árvore, festa da independência, Purim, aquelas festas judaicas, eles não seguem. Eles seguem a Torá, realmente, aqui é outro grupo, tudo no Monte Gerizim, no campo, ali eles realizam, nós visitamos o local onde eles sacrificam o cordeiro, aquele preparo todo. Que outro, tá vendo? A forma de se vestir é diferente, o chapéu deles não é aquele chapéu dos ortodoxos, é um chapéu vermelho de branco, essas túnicas, e a Torá dos samaritanos. Aqui é uma sinagoga, única sinagoga existente no Monte Gerizim. Você sabe qual é a quantidade de samaritanos hoje existente? Tem ideia? Em torno de 800 só, pessoal. A conversa que esse homem teve conosco foi assim emocionante. Porque a gente sente a discriminação ainda hoje. Eles ainda não vão a Jerusalém. Eles também não são aceitos ainda hoje pelo judeu. E nós espíritas, quando a gente chega na Turquia, que vê a história daquelas freiras que cuidam da igreja de Paulo lá em Tarso, dizendo que elas não podem falar, não podem se pronunciar, estão ali como verdadeiros mártires, guardando simbolicamente um patrimônio da história do cristianismo, que é a igreja de Paulo. E a gente que ainda hoje sofre, infelizmente, por desconhecimento, alguma discriminação de outras religiões, a gente sintoniza com esse tipo de coisa. As fronteiras do mundo não eram para existir. Nós somos um só povo, uma só nação, um só Jesus que nos dirige. E a receita está aí há 2000 anos. E os homens parece que estão de costas para ela. Então, quando esse homem falava, eu ficava emocionado de ouvir. O nosso grupo todo muito atento, ao que ele estava falando. A menorá, do mesmo jeito do judeu, mas a escrita é um aramaico antigo. Essa aqui essa mocinha, ela é filha de uma judia, que tem família no Brasil. E nós estamos fazendo um trabalho que oportunamente eu vou divulgar a vocês, com a equipe em Israel já há uns 4 ou 5 anos. É um trabalho para a doutrina na terra de Jesus. A mãe dela é essa daqui, a Jaque. Uma pessoa que realmente faz um trabalho muito importante para ela, o marido, o filho e a filha. Eu estou coordenando e mais uma outra pessoa que foi trazida para fazer parte do trabalho e nós conversamos umas 3 horas. Ela não fala uma palavra em português, eu tive que conversar com ela em hebraico e passar para ela em hebraico o que era espiritismo. E ela realmente, graças a Deus, assimilou muito bem. E está muito integrada, tem um espírito maravilhoso. Bem, essa é outra história. Isso aqui são símbolos, isso aqui é uma placa dentro da sinagoga da Samaria, falando sobre o texto da Torá, em aramaico antigo, é um idioma realmente que nem eu domino bem pela forma como eles escrevem, mas eu estou adquirindo uma Torá samaritana, a partir daí para ver. Isso aqui é o Monte Gerizim ainda, quando nós terminamos, que saímos ali, ainda muito sensibilizado. Ali vizinho tem, eu estou de costas para uma fábrica de pasta de gergelim. E o grupo entrou, foi conhecer, e eu fiquei do lado de fora,
fotografando e emocionado, recebendo aquelas energias tão fortes. Parecia que eu vi o clamor de Jesus pela justiça, pela igualdade, pelo amor. E como ele mostrou isso na prática. Porque ele vai com os discípulos, senta no poço às 11 horas da manhã, já meio-dia, e vê essa mulher e ele diz, dá-me de beber. Quando ele pede água para essa mulher, ela se assusta. Pode ler João 4, que ela diz assim, Senhor, tu és judeu. Eu sou uma samaritana, como é que você está se dirigindo a mim? Ela estranha, porque nem o judeu homem se dirige, em determinadas ocasiões, a mulher judia, quanto mais um judeu a uma samaritana. Depois dessa história toda, dá para vocês entenderem o porquê. Ainda hoje isso persiste, lamentavelmente. E Jesus dá um exemplo de que as diferenças são humanas, os preconceitos são falta de elevação espiritual, que nós todos somos iguais. O sangue que corre na veia de qualquer um, a pele, ou a altura, ou a cor, isso não tem absolutamente nada a ver. Nós precisamos passar do perispírito para frente, a ver o espírito das pessoas. E Jesus diz assim, se tu soubesse quem está me pedindo, quem está pedindo água a você, tu me darias. Porque quem beber da água que eu lhe der, que você me der, vai sentir sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais sentirá sede, porque eu sou a água viva. O que é água viva e o que é água morta? A água morta é a água do poço, que precisa de uma lata, de uma corda. A água viva é a água da fonte, que ela jorra, ela vem ao nosso encontro, e era o que estava acontecendo. A mulher chega, Jesus já está ali esperando por ela. Ele vai, chama teu marido para participar desse diálogo, e ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz, respondeste bem, já tivesse 5, e agora não tens nenhum. Mas Senhor, como é que tu sabes disso? Por acaso tu és o Messias? Sou eu que vos falo. Mulher, chegará o dia em que Deus não será mais adorado nem em Jerusalém, nem aqui no Monte Gerizim, mas será adorado em espírito e verdade. E a história conta que todos os samaritanos que se aproximaram de Jesus foi por causa dessa mulher. Que ela fez questão de divulgar. Aliás, Jesus tinha uma psicologia muito forte. Ele sabia como trabalhar. Quando ele começa o ministério dele na Galiléia, que ele começa a fazer aqueles feitos, aqueles milagres, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha SEI, TVC, não tinha, não é? Facebook, Carabook, não tinha nada disso, não é? E Jesus, o que é que ele fazia? Ele fazia algo que chamava atenção. Quando ele terminava, ele chamava uma mulher e dizia, não conte a ninguém o que você viu. Pronto. Estava feita a festa. Você ficou sorrindo, mas você se lembrem que olha, é segredo, não conte para ninguém. Era que Jesus usava, era o suficiente. Meia hora depois, Galiléia, Samaria, Judeia, já sabia de tudo, né? Quando ele aparece na tumba, ressurreto, né, que ele aparece a Maria, Miriam de Migdala, que ele, é a primeira vez que ele não disse não conte, ele diz, conte a eles o que você viu. E diz Mateus que ela foi correndo, ela foi andando, não. Está lá no Evangelho. Imagina a ansiedade dela chegar para contar aquilo. Então Jesus fazia isso com as mulheres. E a samaritana diz, os teólogos, sou eu, que foi realmente a mulher que mais divulgou Jesus. E que todos os samaritanos que seguiram Jesus naquela região foi por causa dessa mulher. Mas fica o grande exemplo desse homem que escolheu uma mulher discriminada, de um povo discriminado, para se revelar a primeira pessoa como Messias. Então, depois que eu estive na Samaria, eu fui entender ainda mais como Jesus é magnânimo, como ele é igualitário, como ele é justo, como ele não vê erro nas pessoas. Ele quer exatamente que as pessoas se amem. Ele quer que nós sejamos fraternos, dóceis,
Porque ele foi um homem que escolheu 12 pessoas, como eu já falei para vocês, mostrando que em qualquer projeto da nossa vida a gente tem que criar um grupo. Ninguém faz nada sozinho, nem Jesus fez nada sozinho. Só que ele era um líder, ele não criou um grupo, ficou no ar-condicionado, no birô e mandou o grupo trabalhar, não, ele ia na frente, curando, ensinando, auxiliando, mostrando como se fazia. É por isso que quando ele terminou a sua missão, nas suas despedidas, ele teve autoridade para dizer: eis que eu vos deixo um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros. Que o Levítico já diz isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Levítico 19, 18, está lá, está na Torá. Que o samaritano conhece, que o judeu conhece, que o israelense conhece, está lá. Mas Jesus diz assim: meu mandamento novo qual é? Ele não fez um pedido, ele fez uma ordem. Porque mitzvah em hebraico é ordem. E a ordem que eu dou é que vocês se amem uns aos outros. Mas como? Como eu vos amei. Em outras palavras, como eu mostrei que vocês devem amar. Por isso que ele teve autoridade para dar a ordem, porque ele já tinha mostrado como fazer. Não ser discriminatório, ser fraterno, ser dócil, ser tolerante, ser firme. E não tem um líder mais digno de ser imitado do que Jesus. O episódio da Samaritana, nós estamos isso, está narrado lá em João 4, né? E a parábola que Jesus cria do bom samaritano, olha o objetivo de Jesus, é mostrar que em qualquer ser humano pode ser bom. Porque ele criticou o sacerdote, criticou o levita, que passou e deixou aquele homem caído na estrada. Escolheu quem? Um samaritano como exemplo maior de compaixão para com o ser humano, porque o verbo que Jesus usa é o verbo compaixão. Ele, vendo o caído, se compadeceu. E a gente fica observando, né? Porque passou o doutor da lei, o sacerdote, passou o levita, mas ele conversava com um doutor da lei judeu, ortodoxo, exigente. Quando Jesus narra essa parábola todinha e depois faz uma pergunta: dos três, qual que te parece ter sido o próximo daquele? O doutor da lei não disse que foi o samaritano, não. Tão preconceituoso ele ainda era. Senhor, aquele que usou de misericórdia para com ele, ele usou um pronome, não usou o nome do samaritano. Pode observar lá, no Evangelho de Lucas, que realmente a coisa ainda hoje, naquela época, ainda era muito forte, mas Jesus deixou todos esses exemplos maravilhosos para todos nós, mostrando que o amor só se conquista com o exemplo. Não é o que a gente diz que conta. Eu digo sempre o que eu costumo dizer a vocês, e digo em todas as minhas palestras: eu tenho um medo tão grande de falar em público. E eu não tenho medo de enfrentar a academia, quantas bancas de mestrado, doutorado, eu já participei, inúmeras, nenhum medo, mas aqui em cima, falar na doutrina espírita, falar de Jesus, é muito difícil, porque isso me dá. O primeiro que eu cobro para ser conivente e coerente com o que estou pregando sou eu mesmo. Porque Jesus dizia: não sejam como os fariseus, que eles são hanef. Hanef é que o grego traduz como hipócrita, que é aquele que diz uma coisa e faz outra. E a gente está vendo aí as obras de Manuel Filomeno de Miranda, quantos espíritas, palestrantes, líderes dando trabalho no umbral. Então é preciso que a gente reflita sobre isso, que dizer que é espírita não é difícil. O difícil é viver a doutrina no dia a dia, aonde quer que estejamos. E eu tenho muito medo disso, porque nós, sobretudo os líderes e os palestrantes, são vigiados não pela sociedade, mas pelos obsessores. Que nós temos muito. Eu já passei tantos exemplos dessa natureza que depois eu oro a Deus e agradeço. Porque a gente nunca sabe a hora que a gente está sendo testado. O encontro de Jesus com a samaritana não foi apenas um diálogo.
Foi um manifesto contra a exclusão, um convite à igualdade e um lembrete de que Deus não habita templos de pedra, mas corações abertos. Ele não apenas falou sobre água viva. Ele mostrou que essa fonte está disponível para todos, sem distinção de raça, gênero, passado ou religião. No mesmo gesto, revelou-se como Messias e libertou aquela mulher de séculos de vergonha e isolamento. E ela não guardou isso para si. Correu para anunciar. Tornou-se a ponte entre seu povo e o Cristo. A lição é clara. A transformação que recebemos não é para ficar escondida. Se Jesus tocou seu coração, é para que você seja luz na vida de outros. E, como ele fez, não importa quem esteja à sua frente, ame, acolha, sirva. Hoje, o poço de Jacó continua ali, silencioso, mas a água viva continua jorrando. A pergunta é: você vai apenas olhar ou vai beber dessa fonte? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que é amado por Deus. E se inscreva para continuar essa jornada de fé, coragem e revelação.